CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, bom dia. Hoje vamos viajar no tempo. Lembra do Ronaldo Fenômeno de cabelo cascão, Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e o Brasil conquistando o pentacampeonato? Agora responda, como era a internet naquele tempo? Bom, quantas pessoas tinham internet em 2002? Menos de 10% da população brasileira acessava regularmente a internet. A internet era considerada um luxo. Muitas famílias não possuíam nem computador. Grande parte dos acessos à internet acontecia em lan houses, escolas, universidades ou no trabalho. Nessa época, muita gente só usava a internet uma ou duas vezes por semana. E a grande maioria usava a conexão com a internet via linha de escada. Bom, esse acesso utilizava a linha telefônica para fazer acesso ao provedor. Ocupava o telefone enquanto o acesso estava sendo feito e tinha um problema de gasto, de custo dessa ligação também em relação a isso. E o modem fazia aquele famoso barulhinho de conexão da situação. Quem lembra desse som para isso? Bom, e a velocidade de acesso? Hoje falamos em 300 megabits por segundo, 600 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, e em 2002 falávamos em 33 kilobits por segundo ou 56 kilobits por segundo. Basicamente, numa comparação direta, a gente tem aí mais de 1 milhar de crescimento de ordem de grandeza desse acesso à internet. Só para a gente comparar, hoje um filme em 4K baixa em poucos minutos para o seu computador. Em 2002, talvez você terminasse esse download depois da outra Copa, Bom, e como é que a gente navegava nessa situação? Vamos começar pelos buscadores. O Google já existia, mas ainda era pequeno e tinha um alcance bem limitado. Existiam outros buscadores famosos, como KD, AltaVista, Webcrawler, Yahoo e o AllBusca. Muita gente começava a internet pela página inicial do provedor ou do buscador, Quanto aos navegadores, os mais usados na época eram o Internet Explorer e o Netscape. O Chrome, Opera, Edge nem existiam. E o Firefox estava apenas no começo. Os sites famosos. Eu tinha lá o UOL, o Terra, IG, Bol, o Globo.com e não posso deixar de mencionar o Gazeta Online, que nasceu em 1996, ou seja, 6 anos antes dessa Copa. Quase todo mundo usava um portal como página inicial. E as redes sociais? Praticamente não existiam. Nada de Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads. Assim, e o Orkut? Ele só chegaria, na verdade, em 2004, 2 anos depois dessa Copa. E como é que a gente conversava? O MSN Messenger era o rei da comunicação instantânea. Todo mundo perguntava qual é o seu MSN. E aí tinha aqueles status clássicos de ocupado, ausente, voto já. E também foi a época do ICQ, um outro comunicador instantâneo, e cada usuário é identificado por um número enorme. Não existia WhatsApp nem Telegram. As chamadas com webcams, as chamadas de vídeo, eram raríssimas por causa exatamente dessa limitação de banda que a gente tem, ou tinha na época, O e-mail era o principal meio de comunicação e o SMS era bem caro, porque na época cobrava-se por mensagem enviada. Então veja que era bastante caro nesse caso. E os emojis quase não existiam. Usávamos símbolos feitos com 2 pontos, traço, abre parênteses, fecha parênteses, Ou seja, eram símbolos que a gente usava o próprio teclado para fazer isso. Os celulares smartphone não existiam e o celular basicamente na época servia para ligar, mandar SMS e jogar o famoso jogo da cobrinha ou Snake. Basicamente isso que funcionava para os celulares da época. As câmeras, poucos celulares tinham câmeras e as que existiam eram bem rudimentares. As fotos digitais eram uma grande novidade na época. O GPS era praticamente existente, as pessoas tinham que usar mapas em papel e perguntar informações na rua para isso. Na parte de streaming, não existia nada disso. Quem queria música, usava CD, rádio, MP3 e filmes, DVD ou locadoras. Na parte de compras, nesse ano de 2002, comprar pela internet ainda gerava muito medo. E hoje a gente faz compras em qualquer lugar via internet, supermercado, farmácia, banco, consultas médicas, tudo pelo celular ou pela internet. Bom, e como é que a gente acompanhava os jogos lá na Copa de 2002? Pela televisão, rádio e jornais. A internet ainda tinha os portais esportivos que atualizavam lentamente. Fotos demoravam para aparecer, vídeos quase não existiam, e se alguém perdesse um gol, precisava esperar o Jornal da Noite para rever aquela cena. E hoje? Hoje, em segundos aparecem vídeos, replays, memes, análise, comentários e a inteligência artificial resumindo tudo. Em 2002, não existia Pix, Netflix, Spotify, Uber,
iPhone, Android, ChatGPT, TikTok e o Wi-Fi ainda era uma raridade. A computação em nuvem praticamente não fazia parte da vida das pessoas. Agora imagina se alguém dissesse para você em 2002 que vou assistir a Copa do Mundo pelo celular enquanto pago um Pix e converso com a inteligência artificial. Provavelmente essa pessoa seria internada por excesso de imaginação. Em pouco mais de 2 décadas, a internet deixou de ser uma curiosidade para se tornar praticamente o centro da nossa vida. Em 2002, comemorávamos o pentacampeonato esperando que as páginas carregassem lentamente, ocupando a linha telefônica da casa e torcendo para ninguém tirar o telefone do gancho. Hoje, acompanhamos partidas em alta definição, recebemos estatísticas em tempo real, usamos inteligência artificial para analisar lances e conversamos com pessoas do outro lado do mundo instantaneamente. Fica a pergunta, se a internet mudou tanto desde a última Copa vencida pelo Brasil, como será que estaremos na próxima conquista? A tecnologia evoluiu em ritmo impressionante, mas a emoção de gritar é campeão continua exatamente a mesma. Bom jogo pra gente. Vamos agora ao Viralizou. Viralizou. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana é que a União Europeia volta à carga com o controle de conversas criptografadas. O fantasma do chat control, permanece e a unidade europeia volta a tentar ditar o fim das comunicações encriptadas com a desculpa habitual de segurança. Poucos meses depois da aprovação do chat control parcial, a União Europeia poderá voltar a discutir uma proposta que permitiria as plataformas como o WhatsApp e o Messenger analisarem mensagens privadas para detectar material relacionado a abuso sexual ou crimes. Então, essa é uma questão, ou seja, de criar algum tipo de backdoor, ou seja, uma porta dos fundos, em que permitisse que a polícia e outros órgãos do governo pudessem bisbilhotar as conversas que acontecem de forma criptografada. Por enquanto, essa decisão está limitada à Europa, mas dependendo do andamento do processo, isso pode ter impacto em todo o mundo. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana foi que o Google usará fotos e vídeos de usuários para treinar as suas IAs. O Google está reformulando as configurações de privacidade do Google Search e Google Play, e uma das mudanças passa longe de ser apenas técnica. A empresa passou a salvar automaticamente mídias enviadas pelos usuários durante pesquisas, incluindo imagens, arquivos de áudio e vídeo, e pode usar esse material para treinar modelos de inteligência artificial. A mudança está sendo comunicada por e-mail com o assunto novas configurações de privacidade para serviços de pesquisa, e será aplicada globalmente ao longo das próximas semanas. Isso significa que, para a maioria dos usuários, a coleta começa sem nenhuma ação ativa da parte deles. A empresa afirma que as configurações podem ser desativadas a qualquer momento, mas a responsabilidade de fazer isso recai sobre o usuário. E como desativar? Para quem não quer que as imagens e áudios de busca sejam usados para treinar IA, o caminho é acessar o Google My Activity e selecionar a aba Search Services History para desmarcar a opção Save Media. É possível também desativar o histórico inteiro ou excluir entradas individualmente. Por último, uma notícia bem interessante que a gente já tinha comentado que ia acontecer aqui no CBN Tecnologia e agora está definitivamente liberado para o Brasil. O Google libera a mudança de endereço do Gmail no Brasil. O Google liberou um recurso que permite alterar o endereço de e-mail do Gmail sem a necessidade de criar uma conta nova. Ou seja, você tem lá um nome @gmail.com e agora você quer, por exemplo, tinha José @gmail.com e agora você quer mudar para José Silva @gmail.com, sem perder a conta do José @gmail.com. Hoje é possível. A ferramenta foi lançada originalmente na Índia, expandida para os Estados Unidos em março, antes de chegar ao mercado brasileiro. A atualização resolve o problema de quem pretende adotar formatos mais sérios e profissionais sem perder o histórico de perfil. Algumas regras e limitações do novo recurso. A ferramenta possui critérios específicos de uso definidos pela desenvolvedora. Após a alteração, o endereço antigo permanece ativo e funciona como um acesso secundário à mesma conta, o que evita a perda de logins ou cadastros anteriores feitos por aquele identificador. O sistema já redireciona automaticamente as mensagens, de modo que o usuário continue a receber os e-mails enviados para ambos os endereços. O novo nome do usuário passa a ser utilizado para autenticação em serviços integrados na conta, como Google Drive, Google Fotos, sem afetar os dados históricos armazenados. A substituição do endereço é limitada a uma vez a cada 12 meses, impedindo a criação de um novo e-mail terminado por @gmail.com para a conta durante esse intervalo. Como você vai fazer para alterar o endereço? Para verificar a disponibilidade de mudar o endereço principal da sua conta, o procedimento deve ser feito obrigatoriamente pelo computador, seguindo os passos. Você deve acessar a página de configuração da conta pelo link myaccount.google.com/google-account-e-mail. Realizar o login das suas credenciais, caso ainda não esteja conectado, clicar no botão Alterar e-mail da conta do Google. Digite o novo endereço desejado no campo Nome do usuário. Confirme a operação selecionando Mudar o e-mail.
o sistema exige que você use um nome inédito, para que outra pessoa não esteja usando, né? Que outras pessoas não estejam usando, então tem que ser um nome que não está em uso por outra pessoa nessa situação. Bom, era isso. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Um abraço.